Muito bem, para esclarecer, eu não vou poder usar muitos clipes disso aqui, porque senão eu posso tomar um copyright da Globo. Sempre foi defendendo o Ciro Gomes que eu tomei copyright e meu canal fechou. Meu canal não fechou, claro, eles usaram os copyright strikes para fechar um canal e para bloquear o conteúdo que eu produzia. Mas eu tomei copyright strike usando as porcarias dos clipes dos outros, tá? Para É, defender esse bosta aqui, tá? nada mais nada menos do que são nada mais nada menos do que o primeiro e o terceiro parceiros comerciais do Brasil. E uma declaração boba de transferência da capital da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém nos leva para dentro de um contexto onde o Brasil nunca teve problema. Né? A Assembleia das Nações Unidas que homologou o Estado de Israel foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e os árabes... Agora está me parecendo que o Bolsonaro sabe voltar para trás também, né? Assim, eu tenho uma atitude diferente de uma certa oposição que nós nos acostumamos nos últimos anos no Brasil. Eu acho que os rituais da democracia têm um valor muito grande. Ah, sim, claro. Então tu avisa o pessoal do Bolsonaro. Porque como é que tu pode dizer que tu respeita os valores da democracia e dizer que a oposição é contra, quando o próprio governo do Bolsonaro, que não é o Bolsonaro, que são os militares que tomaram o poder com o golpe de Estado do Temer, que tu sabe muito bem, eles não respeitaram a democracia quando deram um golpe de Estado. O Moro não respeitou a democracia quando criou um processo fajuto contra o Lula, independente do que tu pensa contra o Lula, porque se começa com o Lula, vem para todos nós. Se tu consegue pôr um ex-presidente na cadeia com um processo falsificado, tu põe qualquer um na cadeia com um processo falsificado. Esses dias tinha um cara aí que tomou um tiro, o pessoal disse que a arma do policial disparou sozinha. Por favor, né? Que nem o caso, né, do Tabajara do Cacete Planeta, onde o cara foi suicidado com 20 tiros. O cara se suicidou com 20 tiros. É a mesma coisa, já começou essa palhaçada, essa idiotice. No Brasil sempre teve, agora estão mais descarados ainda. Que processo democrático, Ciro? Então o Ciro está mentindo aqui. Né? Se eu pedir ao povo, né, o privilégio, a honra de servir ao Brasil como a história do Brasil de responsabilidade, pode sim ser chamado de golpe de Estado. Ou impedir, não conseguindo somar um terço dos deputados, numa Câmara que até à venda estava, conforme a trágica notícia que nós tivemos. E você acha que o impeachment trouxe um trauma? Um trauma gravíssimo, porque você romper um mandato sem uma clareza de cometimento de crime, de responsabilidade, pode sim ser chamado de golpe de Estado. Agora, o grande problema, de novo, as escolhas do PT. Nós fomos todos à rua excitar o povo brasileiro denunciando um golpe, no dia seguinte eles estavam confraternizando com os autores do golpe, lá como cá. Então, assim, as pessoas, por que não apoiou? Porque não é possível mais. Não aprenderam absolutamente nada. Nessa eleição eles estavam com o Renan Calheiros, estavam com o Eunício Oliveira. Ninguém sabe. Você deve ter... Tá, mas o teu partido também fez isso. Teu partido, teus governadores também se aliaram com governadores Bolsonaro, e quando chegou a hora de apoiar o Haddad, seja lá o que isso signifique, tu deixou livre para apoiar o Bolsonaro também. Se tu fosse tão antagônico ao Bolsonaro, tu diria assim: não apoia o Bolsonaro. Né? Simples. Vota em branco, então. Não apoia o Bolsonaro. Mas tu não disse isso, então, por tabela, apoia-se o Bolsonaro. Se eu não digo assim, tem o Palmeiras e o Corinthians jogando, aí eu digo assim, torce para quem tu quiser. Tu tá torcendo contra o Palmeiras? Não, eu tenho que falar uma linguagem estúpida assim pro brasileiro entender. Não apoie o Palmeiras. Se tu disser assim, eu não apoio o Palmeiras nem o Corinthians, vão os dois se fuder. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim, vocês são livres para apoiar quem vocês quiserem. Mas aí foi o irmão dele lá, dentro do PT, e xingou todos os petistas. Por que ele não fez a mesma coisa com o pessoal do Bolsonaro? É simples de entender, não precisa ser um cara muito perspicaz para entender, né? Refletido muito para não tomar, né? Porque podia ficar uma coisa de omissão também. Aliás, muita gente disse isso. Bastante, assim. É evidente que quem agride muito, falando de omissão, é o petista. Eu não sou petista. Mentira, já tá ele usando a tática dos bolsonaristas. Quer chamar todo mundo de petista. Não, eu não sou petista. E eu te apoiei e não deu em nada o apoio a ti.
Porque tu já provou que tu é um salame, que tu é uma prostituta e que tu vai pra cama com qualquer um. Agora tu vai pra cama com esses caras aí porque eles estão no poder. Tu quer poder. Assim como tu fingiu ser um progressista porque tu queria poder. Tá? No governo Lula. Agora não tem. Como tu fingiu ser um neoliberal porque tu queria poder na época do Itamar. Tu sempre finge o que tu... Esse homem não... A gente nunca sabe o que ele vai ser no poder porque ele sempre finge qualquer coisa para estar perto do poder. Tá? E não percebeu, não quis perceber e informou. O partido e a teoria política do Ciro é o poder. Tá? É que nem o bolsominion. Fanático, relativiza tudo e tal. Mas todo o itinerário do PT nesse momento é o que produziu o Bolsonaro. É um itinerário de fraude. E eu usei essa palavra muitas vezes para denunciar. Até as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato, porque a lei da ficha limpa é flagrantemente clara, não admite dúvida, nem interpretação relativizada. Não existe isso, é uma lei que o Lula botou em vigor. Não é? Aí frauda, explorando um benefício, depois o Haddad, que não é advogado do Lula, todo mundo sabe que ele não é advogado do Lula, usa uma franquia da lei, ou seja, frauda a lei. Tá, mas o processo contra o Lula que sujou a ficha dele é fraude. Então o Ciro inverte. Ele sabe que o processo do Moro é fraude, até porque essa operação judiciária foi iniciada em Washington. E era isso que ele deveria denunciar. E ele não denuncia. Então ele transfere a culpa para o Lula. Ou seja, aquele que é o culpado oficial. Ao invés de educar o povo e explicar que o processo que ele já falou, que todo advogado decente sabe e entende, que esse processo contra o Lula é fajuto, do ponto de vista jurídico, mas que a origem desse processo é Washington. Tu tem um juiz eco de quinta categoria que nem o Moro, que nunca teve nenhuma proeminência em nada. Ele é assim, levado ao posto de senhor pontífice do judiciário, junto com os membros do STF, que estão todos tomando instruções de Washington. É só olhar no YouTube aí que tu vai achar. E pesquisa, vocês não pesquisam nada, pô. Vocês não acompanham a política cronologicamente? Não dá aí, pô. Então, cada um que chega aqui, o cara tem que reexplicar. Os caras nem assistem os vídeos que tu posta. Aí não funciona assim. Então, o seu Ciro tá mentindo de novo. Para estar toda segunda-feira consultando. Que tipo de presidente sairia de uma dinâmica como essa? E tudo isso eu falei antes. E eu estava dizendo antes para dizer que não contassem mais comigo para aperfeiçoar uma fraude daquela natureza. Agora, em que momento da campanha você sentiu que o Bolsonaro ia ou podia ganhar? Ele iria, um debate depois do outro, ele não iria, penso, resistir, embora a maior força política hoje no Brasil seja um antipetismo que ele conseguiu interpretar com certa contundência e sim. Isso é mentira. 40% da população votaria no Lula, ele preso, sendo atacado pela mídia 24 horas por dia. Se diante dessa circunstância 40% do povo votaria no Lula e só não votou no Lula porque ele não estava disponível, prova que o povo não vota baseado em ideologia, nem anti isso, nem pró aquilo. O povo vota baseado em quem ela gosta, em quem ele gosta. É baseado em, assim, eu vou com a cara desse cara, eu não vou com a cara desse cara. E o povo não é informado de nada. Todo mundo que eu conheço, eu faço pesquisas, eu faço censos sociais para saber por que o povo vota ou por que o povo pensa em alguma coisa do tipo. E o que eu descobri é que quem vota em Bolsonaro vota simplesmente pelo Bolsonaro ser o Bolsonaro e não por ideologia nenhuma, até porque o povo não entende, porque se entendesse não votava nele, porque o Bolsonaro é um neoliberal. É simples. E o Ciro frauda de novo o Ciro usa chavões da mídia para se afirmar, porque ele sabe que é um território seguro para pisar, porque ele sabe que esse é um consenso público oficial. É a narrativa oficial. Dizer que o povo é antipetista é uma narrativa oficial. Mas isso é mentira. Então esses mesmos 40% que votariam no Lula, nele preso, com um processo contra ele, transferiram seus votos para o Bolsonaro. Por quê? Porque parte para o Bolsonaro, parte para o Haddad. Por quê? Porque eles votam baseado em personalidade e não em ideologia. E simplicidade. Né? Mas aí veio a facada. Com a facada eu pensei, não, a pessoa que conhece o povo brasileiro, ele agora está protegido. Né? E aconteceu. Não, a facada é uma facada muito suspeita e para mim tem dedo dos próprios militares na facada. Tá? Como é que você está vendo os movimentos deles, esses primeiros movimentos, escolha de ministros? Eu tenho que dar coerência àquilo que eu falo. Eu desejo boa sorte, eu reconheço a eleição dele. Reconhece a eleição dele.
Então tu não pode reconhecer a eleição dele, tá? Porque ela é fruta de um longo processo de golpe de Estado. Todos os membros do STF são controlados por generais. Tu teve o caso do Vilas Boas ameaçando o judiciário via William Bonner, o maior escândalo que eu já vi do ponto de vista de golpe moderno. O povo ficou ali naquele transe psicológico, naquele frenesi burro, e não se ateve ao conhecimento jurídico das institucionalidades, porque não sabe nem tem, porque é macaco, é um povo macaco. Então os macacos não sabem disso. Eles gostam só de ver o circo, o pão e as bananas. Então, eles não viram um general quebrar a lei. Golpismo, isso é golpe. Era para ser preso aquele Vilas Boas na mesma hora. O povo era para se escandalizar com aquilo. Cala essa boca, quem é que tu quer interferir no nosso processo jurídico? Aí depois inseriu-se várias tutelações de generais no STF que não permitem que o STF funcione idoneamente, e sim facciosamente. É isso. Qual é a novidade? Então o Ciro está mentindo de novo. Não cabe a mim negar a legitimidade dele, isso é um processo. Não, ele não é legítimo e ponto, eu já expliquei aqui. Quer dizer, é o mesmo povo a quem eu pedi o direito de ser presidente. Porque não foi a mim que escolheu, eu não tenho o direito de não cumprimentar o meu adversário, porque eu estou cumprimentando o povo. Não, claro que não. Claro que não. E o povo brasileiro está tão machucado que eu preciso desejar honestamente boa sorte. Não. Eu desejo boa sorte para o Hitler e para o Goebbels. Boa sorte, Hitler. Boa sorte, Goebbels. Faz sentido isso? Boa sorte, golpista. Boa sorte. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Também não alinha-se com a coerência discursiva dele da campanha, que o Bolsonaro era nazista, te lembra? O que aconteceu? Deixou de ser nazista, Ciro? O cara se elege e o nazismo termina. A eleição faz o cara deixar de ser nazista. O que houve? Ele disse que o Bolsonaro era nazista. Não é nazista mais, Ciro? E eu quero ser coerente com isso nas minhas declarações, portanto eu tenho sido muito econômico. Eu não vou ficar com miudices acompanhando, enfim. Mas somando o que eu já conhecia com os primeiros movimentos, a minha inquietação aumentou muito nos últimos tempos. Menos por aquilo que está aí, você tem o general Heleno, um homem de nível. O general Heleno é um homem de nível. Tá aí, vocês não queriam saber? O general Heleno é um homem de nível. Onde é que está? Cadê o vídeo que mostra que o Ciro elogia o general Heleno? Tá aqui, ó. Vocês não acompanham política? Eu sou um palhaço mesmo. Tá me desgastando fazendo esse canal, vocês não acompanham nada? O general Heleno é o coordenador da campanha do Bolsonaro. O general Heleno faz parte do golpe de Estado junto com os outros militares. O general Heleno estava lá batendo continência pro John Bolton junto com o Bolsonaro. Como homem de nível. Deixa de ser vaselina e lambedor de rola, ô Ciro. Então tá aqui a evidência. Os outros 2 minutos são extras. Tá? Né, o Sérgio Moro pode e deve ser criticado do ponto de vista ético. Sim. Mas nada legalmente o impede de sair da magistratura e ser ministro. Lembrando que Mas isso é um golpe. Esse cara é instruído pelo teu inimigo de fora. Tu sabe disso? Ele não denuncia isso porque ele concorda com isso. Portanto, ele faz parte do golpe de Estado, sim. Ser ministro da Segurança Pública. Acho que o povo não entende. O pessoal que entra no meu canal não é burro também. Não saca o que eu estou falando aqui. Não saca. É impressionante. O cara fala com o povo que não entende o que tu fala. Né? Pelo menos talvez agora com esse novo canal, reduza as pessoas, eu posso afugentar daqui quem é burro que não acompanha, porque não tem como acompanhar. É pior falar para uma grande quantidade de idiotas do que falar para uma pequena quantidade de sábios. Então eu prefiro menos gente sábia do que muita gente burra. Que tu fala e aquilo não entra. Tá? Também, né? Além da justiça. Essa é a grande demanda popular. Né? A justiça tem a ver com o combate à corrupção, etc., mas é preciso formular e não é para concordar porque eu bato na tua cabeça, é para concordar através de um processo de entendimento. Tente entender. Simples. E botar a mão na segurança pública. A economia me preocupa profundamente. Cada fragmento de informação que sai me preocupa muito. Veja bem, fala-se, não sei com que veracidade, mas saiu da própria boca do Paulo Guedes a ideia de fundir o Banco do Brasil com o Bank of America. Isso eu não vi. São coisas assim, entram e saem, parece assim. Mas é uma besteira, tá? Vocês já viram o vídeo aqui? Quem quer assistir, assiste tudo aqui. É isso aí.